A base para essa nossa aula, né, eu estou utilizando como base aqui 3 materiais, tá? Que um deles é o Guia Prático da Política Educacional no Brasil, é um livro do professor Dr. Pablo Bispo, né, o Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, é um professor da Universidade Federal Fluminense. O Alexandre vai colocar para vocês aqui no chat o link desse livro na Amazon, e para que vocês depois, quem tiver interesse, possam estar adquirindo. É um livro que vale muito a pena para quem é professor, para quem pretende prestar concurso público, para quem está pretendendo atuar na área da gestão, da direção escolar. É um livro que vale muito a pena. Tá? Nesse livro aí, o Pablo ele discute as questões relacionadas com a política educacional no Brasil em todos os seus contextos, né? Falando aí das ações, dos planos, de como que isso impacta no dia a dia das escolas. Um outro material que nós temos aí por referência, né? Isso tudo, pessoal, é claro que é para quem tiver interesse. Tá? Não existe nenhuma obrigatoriedade em comprar nenhum livro, não. A gente não ganha nada falando desses livros, é só mesmo na ideia da gente compartilhar aquilo que é bom, né? Porque material bom é sempre muito válido. E o outro deles aí é o livro Política Educacional, Organização e Estrutura da Educação Brasileira, do professor Antônio Ney, que também é carioca. Né? Os cariocas têm uma produção muito bacana aí na área de política e gestão educacional. E o outro texto que o Guilherme até já enviou aí para vocês é o texto A Política Educacional e o seu objeto de estudo, que é um texto que está publicado na revista RELEP, que é a revista de estudos teóricos e epistemológicos em política educacional. É um texto que ele é de 2016, mas que tem uma atualidade muito grande, porque ele aborda e ele traz para a gente questões muito práticas do nosso dia a dia. Tá? O autor dele é o doutor Ângelo Ricardo de Souza, que é um dos pesquisadores mais importantes que nós temos aí na área da política educacional no Brasil. Tá? Então, com esses 3 materiais, pessoal, a nossa ideia é fazer uma provocação geral para vocês, né, de modo que a gente possa compreender um pouco melhor como que a questão da política educacional ela está articulada com as outras políticas públicas a nível de Brasil, a nível de Estado e principalmente a nível dos nossos municípios. Tá? Então, muitas vezes as pessoas têm uma certa ojeriza quando se fala do termo política, né? Porque vem em mente aquela ideia, não, é política partidária. Não, o que nós estamos falando aqui não é na ideia de política partidária, mas sim numa ideia da política pública educacional, né? Que a política pública educacional, o seu objeto de estudo é conhecer os programas, as práticas que são colocadas, né, em favor da população, em favor da sociedade, de modo que isso gere resultados, né, gerando resultados aí para a qualidade da educação, gerando resultado para a qualidade de vida do trabalhador, gerando resultados positivos para o governo, gerando resultados positivos para as famílias, ou seja, quando a gente fala em política educacional, nós estamos abrangendo aí um leque muito grande de questões, né? Um leque muito grande de situações para o nosso dia a dia geral, tá bom? Então, para que a gente comece essa nossa discussão, né? Eu apresentei esses 3 materiais de estudo, que o Guilherme já enviou para vocês o texto, e está enviando aí, já enviou aqui no nosso chat o link do Guia da Política Educacional do Pablo, e vai enviar também aí para vocês o Guia da Política, o guia não, né? O link do livro Política Educacional do professor Antônio Ney, que é essa outra referência que nós temos. E aproveitando aí, pessoal, a nossa sugestão de livros, tá? O que é importante também, eu não sei se é do conhecimento da maioria, né? É sempre bom a gente compartilhar. Começou hoje a feira virtual da ABEU. A ABEU é a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que ela congrega todas as editoras universitárias do Brasil, tá? Ou seja, as editoras das universidades públicas e também algumas editoras de universidades privadas.
O Guilherme vai colocar aí para vocês, no decorrer da nossa aula, o link para esse evento da ABEL, né, um evento totalmente virtual, que por lá vocês conseguem adquirir, né, vários livros a preço muito interessante, com condições muito bacanas, que vale a pena conferir, tá bom? Então, a primeira questão que nós temos aí nesse nosso debate, nessa nossa reflexão, né, sobre as políticas educacionais, a gente tem que, de uma certa maneira, caracterizar de novo o papel do Estado e o papel da sociedade. Né? Quem é o Estado? Quem é a sociedade? Né? O Estado ele se personaliza na figura dos entes federados. Né? Então, o Estado brasileiro ele é composto por quem? Pelos entes federados, município, Estado e a União. Né? Então, a União ela é composta pela união indissolúvel, né, assim diz a Constituição Federal, dos estados e dos municípios. Isso é claro que resguardada, né, as suas questões, aí, as suas prerrogativas legais e tudo mais. Tá? Da maneira que isso está na Constituição Federal, nós temos hoje que o Brasil ele não pode ser dividido, igual algumas pessoas às vezes ventilam, igual algumas pessoas às vezes gostariam. Nós já tivemos aí alguns lampejos, né, alguns aventureiros contra a nação que já tentaram dividir o Brasil ao longo aí da história e nós bem sabemos qual foi o caminho que isso tomou. Embora, né, eu particularmente, eu defendo hoje uma teoria que o Brasil não tem mais jeito da maneira que o Brasil está. O Brasil enquanto Estado, o Brasil enquanto nação. Por que eu defendo isso e vou me justificar? Né? Porque o Brasil hoje, com mais de 210 milhões de habitantes, né? 26 estados e um Distrito Federal, 5 regiões, mais de 5.500 municípios, ficou algo praticamente impossível de ser gerido da maneira que ele está organizado. E isso acaba refletindo diretamente onde? Acaba refletindo diretamente na concepção e na implementação de políticas públicas, sobretudo na implementação de políticas públicas educacionais. Porque se a gente pegar, né, um mapinha mundi, fizer um recorte ali do Brasil e tentar encaixar isso na Europa, a gente vai ver que cabe no Brasil muito mais do que uma Europa. Né? Então, o Brasil ele tem dimensões continentais que o colocam aí entre os maiores países do mundo e não está estruturado hoje para poder administrar as políticas públicas de uma maneira que seja eficiente. Então, nós temos alguns estados com condições muito boas, né, condições muito boas do ponto de vista econômico, do ponto de vista da qualidade de vida da população, ou seja, a sociedade brasileira ela se torna refém dessas situações e dessas circunstâncias. Porque nós temos aí o estado de São Paulo riquíssimo, né? Gostemos nós ou não do estado de São Paulo, independente de quem for o governador, mas o estado de São Paulo sempre com uma condição administrativa, com uma condição de gestão muito melhor do que outros estados, e temos estados que não têm sequer uma arrecadação mínima. Né, que a arrecadação de alguns estados brasileiros chega a ser menor do que a arrecadação de municípios, né, de grandes municípios a nível do Brasil. Então, isso é um problema muito grande. Né? Se você pegar Roraima, Amapá, Sergipe, Piauí, né, nossos irmãos, eles têm problemas seríssimos que nós não vamos enfrentar aqui nessa região privilegiada que nós moramos, que é a região sudeste do Brasil. Então, essa questão é uma questão muito complexa que eu, particularmente, hoje não vejo muita salvação, não vejo muita solução para isso, se não for uma mudança de concepção aí da forma de gestão do Brasil. Mas isso, é claro, que não é algo tão simples. Né? Precisaríamos aí de uma nova Constituição, uma nova Constituinte, para poder fazer uma nova estruturação do país. Para a gente fechar esse assunto, né? Vamos só analisar Minas Gerais.
853 municípios. Segundo o Guilherme, mais de 200 distritos, tá? Distritos do tamanho aí da Guardinha, do tamanho da Prata, do tamanho de Milagre, do tamanho de Cavaco, né? Do tamanho de Macuco, vários distritos espalhados por Minas Gerais, que se a gente for somar esses distritos, a quantidade que nós temos aí de municípios, a gente fica algo ainda maior. Ou seja, os problemas sociais, eles vão se intensificando e o Estado com essa inoperância, principalmente o nosso estado de Minas Gerais aqui, nessa situação calamitosa que a gente vive de organização e estruturação do Estado, de respeito ao trabalhador, de políticas públicas que sejam eficazes no seu contexto amplo. Né? São Sebastião do Paraíso, para quem não conhece, né, que aqui no nosso curso nós temos nossos amigos aí de outros municípios, de outras regiões, nós estamos aqui na divisa com São Paulo, bem próximo de Ribeirão Preto. 100 quilômetros de Ribeirão Preto, mais a 25 quilômetros da divisa aqui do estado, algo aproximado disso. Se você for ali do lado, em Santo Antônio da Alegria, você que já é São Paulo, você encontra hoje gasolina aditivada a R$ 5,40. E aqui em Paraíso hoje eu vi um posto que na promoção está vendendo gasolina comum a R$ 6,85. E ainda tem o disparate a cara de pau de chamar isso de promoção. Né? Ou seja, é uma situação que tem a ver com a estruturação do Estado, da sociedade, porque cada Estado brasileiro ele tem uma autonomia, ele tem uma independência na hora de criar sua legislação para fins de tributação, para fins de como vai gerir os seus processos comerciais aí, e principalmente o desse demônio chamado mercado. Né? Porque alguns loucos chamarão o mercado de Deus, mas na verdade o mercado é um demônio que assola a sociedade brasileira, principalmente. Né? E aí alguns podem até ficar espantados, mas o mercado é isso tudo? Claro que é. Né? O mercado é uma palavra que é utilizada pela burguesia para justificar para nós que somos da plebe, né? Para nós eu digo eu, a maioria dos colegas no curso eu creio que não, mas nós que viemos, né, de uma origem humilde, que viemos de uma origem trabalhadora, que dependemos das nossas forças e das nossas condições, né, de trabalho, condições laborais, nós não estamos aí para a questão de mercado. O mercado, que significa que vale a pena para o cidadão, é o carrinho a hora que ele entra no mercado da Dona Joana, no mercado do seu Pedro, do seu Mané, e é ali que o mercado vai refletir na vida do indivíduo. O indivíduo não quer saber a cotação do dólar, ele quer saber o preço do feijão e não do fuzil. Ele quer saber o preço do arroz, do pão e assim por diante. Então, são todas questões que, infelizmente, essa lógica capitalista e burguesa de falar que o mercado se autorregula é um problema gravíssimo. Né? Porque ontem foi protocolado no Congresso Nacional a questão do orçamento do Brasil para 2022. E o que o salário mínimo vai subir é algo ridículo. O reajuste que teremos de salário mínimo no Brasil não chega a 8%. E aí eu pergunto para a Alê, pergunto para a Fabiola, tá? Para a Regina, para todos os colegas que estão presentes. Quanto que subiu a energia elétrica aí na sua cidade? Quanto que subiu o combustível só nesse semestre? Não vamos falar de junho para trás, não. Vamos pegar de julho para agora. Será que foi menos de 10%? Então, quer dizer, é um tipo de política pública que ela é enganosa. Essa historinha que o DIEESE, que seja lá a instituição que for, que mede a inflação, que afere os índices de preço, vir com esse discurso burguês que não tem inflação no Brasil, isso é conversa para boi dormir. Vai ali comprar uma alface no mercado da esquina que você vai ver qual que é a inflação que houve na alface, principalmente depois da geada, né, no café, qual que é a inflação que teve em outros produtos mais. Então, o Estado brasileiro, infelizmente, ele não olha da maneira que deveria olhar para a sociedade. E isso não é um problema desse desgoverno que nós estamos vivendo. Isso é um problema que também nos governos socialistas também aconteceu. Nos governos que eram tidos como progressistas,
também acontecia isso. Só que a diferença que nós temos é o quê? A forma como o Estado atua para preservar as relações no conjunto da sociedade de classe. Né? Então, nós temos um conjunto de sociedade de classes no Brasil. Né? De qual lado que nós estamos? Porque eu fico muito emocionado, dá vontade até de chorar quando eu vejo um estudante de universidade pública defendendo o capitalismo, defendendo a burguesia, defendendo o mercado aberto, defendendo o livre mercado. Né? Eu fico emocionado quando eu vejo um indivíduo que recebe Bolsa Família, que recebe auxílio emergencial, defendendo compra de fuzil, né? Defendendo uma direita ultraconservadora, que para ela está tudo mil maravilha. Né? Para ela, Cássia, não tem diferença se o café saiu de 9 para 12 reais. Ela tem dinheiro para comprar. O café pode ir de 9 para 18, porque ela vai ter dinheiro para comprar. Mas e nós, trabalhadores que ganhamos um salário mínimo? Né? E aquela senhora viúva, aquele senhor viúvo, né? Aquele pai de família que tem 3 filhos, tá? Que a esposa não pode trabalhar porque tem que cuidar dos filhos, e ele ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, gás. Será que sobra para comer? Será que sobra para respirar e para viver? Ainda bem que ele não precisa de pagar o ar que ele respira, que senão ele estava enrolado. Né? Então é muito complicado. O Estado deveria atuar para preservar as relações no conjunto da sociedade. Mas será que ele realmente age para preservar as relações do conjunto ou de algumas das classes que existem Brasil afora? Né? Algumas das classes econômicas que nós temos. De que lado que o Estado está? Né? Quais são as relações que interessam para o Estado na hora dele determinar as suas ações? Interessa para o Estado defender os direitos dos banqueiros ou defender o direito dos trabalhadores? Interessa ao Estado defender, né, o direito das professoras ou das elites? Interessa ao Estado defender quem? Né? Então é uma situação muito complexa que nós vivemos e que não tenho aí muita esperança de que isso mude a curto prazo. Tá? E não adianta dizer que é culpa só desse desgoverno. Os desgovernos passados que nós tivemos aí também não fizeram tanta coisa assim. Tá? A gente tem problemas seríssimos se a gente for analisar governo por governo, então por isso que a gente não vai entrar nesse mérito, porque a nossa ideia é compreender essa questão da política pública no seu contexto geral. Né? Então, o que nós temos aí? Se a gente for analisar a etimologia dessa palavra política, o que ela traz para nós? Né? O que os autores aí desses livros que eu indiquei para a gente nos apresentam? Eles trazem que a política ela tem uma origem grega, no termo político, que exprime a condição de participação da pessoa, que é livre nas decisões sobre os rumos da sociedade, a polis. Né? Então, a Constituição Federal ela traz um mandamento bonitinho lá, né? Que o povo é soberano, que o povo define, que todo poder vem do povo para o povo. Isso é a conversa mais mentirosa que eu já vi escrita numa lei. Né? O povo é soberano no Brasil onde? Se o povo fosse soberano, o povo não estava comprando osso para fazer sopa. Se o povo fosse soberano, o salário mínimo ele daria para poder fazer aquilo que diz o artigo 7º e 8º da Constituição Federal, quando ele vai falar dos direitos trabalhistas, que ele diz que o salário mínimo ele deveria de ser suficiente, né, para que a gente comprasse alimentos, para que tivéssemos educação, cultura, esporte, lazer, turismo, qualidade de vida. O salário mínimo dá para isso tudo? Não sei. Né? Na realidade que eu vivo, não. Não sei na realidade do Guilherme, não sei na realidade do Alexandre, da Caroline, né? Na realidade de Barbacena, na realidade de Bauru, mas na realidade que eu estou inserido, a gente vê situações muito complicadas. Semana passada, uma pessoa pediu uma cesta básica, e a hora que a gente fez uma vaquinha, adquirimos alguns produtos ali para ela. A hora que a gente foi levar é de cortar o coração a quantidade de pessoas que a gente tem, não só aqui na nossa cidade, né? Eu creio que não seja só aqui, que estão passando dificuldades.
né, que estão vivendo aí de uma maneira que não tem nada dessa história de soberano, que não tem nada dessa história de que todo poder emana do povo para o povo. Isso daí é uma situação muito delicada. E aí, então, os autores trazem aí para a gente, então, que a política é um processo social através do qual o poder coletivo é gerado, organizado, distribuído e usado nos sistemas sociais. Na maioria das sociedades, ele é organizado, sobretudo, em torno da instituição do Estado. Então, a questão de poder ela é algo muito complicada também, porque nós estamos vendo lá com os nossos co-irmãos afegãos, né, o sofrimento daquele povo. Tudo isso por conta do quê? Disputa de poder. Né? Não, eu não estou no poder, então eu vou matar quem está para que eu fique no poder. Eu vou colocar o presidente para correr e assumo aqui com o meu grupo cheio de metralhadoras, de fuzis e disso e daquilo outro. E aí eu faço um parênteses que eu fico pensando, né? Um país que o povo está morrendo de fome, mas tem dinheiro para comprar fuzil, tem dinheiro para poder comprar bazuca, para poder comprar aquele tanto de arma que a gente vai passar toda hora na televisão lá no Afeganistão, né? As pessoas não têm dinheiro para comprar o feijão, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas tem dinheiro para comprar um lança-foguete, tem dinheiro para comprar uma granada, né? Será que é isso que algumas pessoas desejam para o Brasil? Fico me pensando, tem hora. E aí, então, o Estado, né, na sua expressão política soberana, porque o que nós, meros mortais, podemos fazer? O que a gente pode fazer para poder mudar essa realidade ainda é muito pouco, Andréia. Né? A Andréia está colocando que o Estado defende algumas classes. E o que nós, como povo, o que nós, como maioria, podemos fazer? É muito pouco. Né? Porque essa expressão de soberania do Estado, né, independente da maneira que a sociedade está organizada, estabelece um determinado território e nós somos submetidos a alguma autoridade pública. Né? Então, isso não é só no Brasil. Né? A Organização Mundial hoje, todos os países, todos os estados estão debaixo de alguma autoridade pública. Né? Então, a essas autoridades, nós concedemos ali, né, direito para que elas ajam em nosso nome da maneira que acharem mais interessante. E aí trazemos aí agora uma citação sobre essa questão das políticas sociais, que aí nós fizemos esse pano de fundo para que a gente chegue na ideia da política educacional. E aí o que nós temos? Que as políticas sociais elas são ações que determinam um padrão de proteção social. Tá? Então, proteção social numa ideia do quê? De que o Estado possa agir em favor das pessoas, com redistribuição de benefícios. Né? O Estado contribuindo para possibilitar não uma igualdade, porque a gente falar de igualdade é muito complicado. Né? O cidadão pregar que é socialista, sendo que ele está lá com 2 carros zero na garagem, 2 motos, tem casa de aluguel, né? Viaja para São Miguel dos Milagres todo ano. Né? É muito bonito. Então, igualdade vai ser muito complicado da gente gerar. Socialista de iPhone é uma coisa linda. Né? Por que ele não vende o iPhone dele e compra 3 Motorola Moto G2 e divide com os companheiros? Isso seria igualdade. Mas a gente não tem igualdade. Então, o que o Estado tenta fazer é apenas numa lógica de diminuir, né, os problemas sociais, numa lógica de tentar contribuir para uma melhoria da qualidade de vida. E quando a gente fala em melhoria da qualidade de vida, não significa que é zerar todos os problemas. Né? Infelizmente, a gente não vai conseguir zerar todos os problemas. Os problemas na área educacional, na área de assistência social, os problemas na área de saúde, infelizmente, eles sempre irão existir. Não vai ter como a gente ficar livre disso. Mas, pelo menos, que a gente consiga viver de uma maneira que seja mais agradável, que seja menos penosa. Então, é isso que as políticas sociais vêm desenvolver. Ou seja, as políticas sociais elas são um momento que o Estado entra em ação, implantando um determinado projeto de governo através de programas, de ações
voltadas para alguns setores específicos da sociedade. Então, quando nós temos lá o Estado oferecendo educação pública, quando nós temos o Estado oferecendo saúde pública, ele visa todos, é claro que ele visa. Chegue lá o milionário ou chegue lá o pobre, todos vão ter direito à escola pública, todos terão direito à saúde pública. Mas é claro que o Estado está pensando mais naquelas pessoas que não têm condição de pagar o seu plano de saúde, naquelas pessoas que não têm condição de ter uma saúde privada ou uma educação privada. E aí, diante disso tudo, a política pública, ela é tudo aquilo que o governo faz e também aquilo que o governo deixa de fazer, com todos os impactos das suas ações e das suas omissões. Então, quando nós falamos em política pública, o que é uma política pública, então? A gente pode dizer que política pública é tudo aquilo que o governo faz. Tá? Então, se o governo está realizando o recapeamento da rua Rita Libório, o que o governo está fazendo? Uma política pública de mobilidade. Se o governo está colocando câmeras de segurança na entrada de Barbacena para poder identificar as pessoas que entram e que saem da cidade, é uma política pública. Se o governo está implementando 1/3 da jornada que já era falado lá na Lei de Valorização dos Trabalhadores, desde 2008, da educação, isso é uma política pública. Tá? Mas, por outro lado, se o governo também não recapia as ruas, se o governo não tampa os buracos, se o governo não coloca câmera de segurança, se o governo não tem um projeto e um programa de valorização de professores, isso também é uma política pública, porque a política pública é tanto aquilo que ele faz, como também aquilo que ele deixa de fazer. Pessoal, até aí tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Algo que eu tenha falado aí que não tenha agradado, que vocês falam, opa, não é isso daí não, vamos conversar. Quem tem algo aí que queira compartilhar conosco, pessoal? Ou podemos seguir aí até o momento? Vocês estão muito quietinhas e muito quietinhos, hein? O que nós temos aí, pessoal? A Cássia está dizendo que pode seguir, tudo tranquilo? Cássia, quem mais aí quer se manifestar? Então, chegamos aí numa tela muito interessante para a gente refletir, que é justamente a questão da política educacional. Então, a gente já falou aí sobre o papel do Estado, como que a sociedade está dentro desse contexto, né? E agora vamos ver aí o que a gente tem. Socialista de iPhone tem muito, viu, Cássia? Socialista de Corolla, socialista de BMW, né? Isso daí tem demais. Então, é muito complicado. A Sandra está perguntando assim, aí a pergunta da Sandra me coloca numa saia justa, Sandra. Mas vamos tentar discutir isso. O povo, então, seria alienado? E agora, Sandra? O povo será que estaria alienado diante de tudo isso? Na minha concepção, Sandra, e aí depois eu quero ouvir a sua, que a Sandra tem reflexões muito bacanas, na minha concepção o povo não está alienado. Na minha concepção, o povo está resignado de tudo isso que está acontecendo. Sabe quando o povo, de uma certa maneira, está desalentado e não tem muita perspectiva mais? Nem não seria muito acomodado, sabe, Cássia? Principalmente na área da educação, a gente vê muito isso. Eu acho que o povo está, de fato, cansado, desalentado, que o povo está desanimado. Não seria uma ideia de acomodado, porque ninguém não está satisfeito com essa realidade. Mas as pessoas também, de uma certa maneira, elas têm um receio de expressar suas ideias, elas já chegaram a uma conclusão de que a coisa tem que ser assim e pronto. É aquela história que a gente ouvia muito dos antigos, dos nossos bisavós, tataravós, não, o mundo sempre foi desse jeito, vai continuar sendo desse jeito, e não vai ser eu que vou mudar. Então, essa resignação da sociedade, principalmente na área da educação, é que eu acho que é muito complicado. O que você acha disso, Sandra, Cássia? Quem quiser falar, fica à vontade, meninas. Bom, Cícero, diante desses anos todos trabalhando na educação, já participei de conselhos, enfim, já fui desde uma merendeira, uma auxiliar de limpeza até a direção de uma escola,
Eu concordo com você, sim, em alguns aspectos. O povo está cansado, o deixa do jeito que está para ver como é que fica, né? É um ditado que a gente usa também. Mas eu ainda não deixo de acreditar que nós podemos, com sutileza, conversa, enfim, bom senso, né? Cobrar, exigir, correr atrás dessas mudanças tão necessárias que a gente sabe que tem que acontecer, não só no âmbito educacional, mas no âmbito social também. Tudo isso que você falou anteriormente afeta todos nós de uma maneira muito, muito crucial. E eu acho que o povo brasileiro, de um modo geral, se não tomar consciência disso, vai chegar a um certo ponto que vai fugir desse controle, entre aspas, que ainda aparentemente nós temos. Então, uma questão histórica, é uma questão política, sim, mas vai chegar num ponto que teremos que nos posicionar, tomar uma atitude, e isso vale para nós, enquanto classe da educação. Nós precisamos buscar também essas mudanças, os nossos direitos, de uma maneira assim, firme, né? Porém, não deixando do jeito que está para ver como é que fica, não. Correndo atrás, mostrando que a gente sabe o que quer e mostrando que a gente sabe dos nossos direitos. É isso que eu penso. Perfeito, Sandra. Eu também penso dessa maneira. Eu acho que se nós deixarmos do jeito que está para ver como é que fica, nós seremos, de uma certa maneira, o quê? Coniventes. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente fica desalentado, quanto mais cansado a gente fica e não assume uma postura, a gente está sendo conivente com o Estado, que está fazendo algo que me prejudica, algo que eu não gosto, e eu que poderia estar opinando, prefiro tomar uma postura de isenção diante das situações. Isso em todas as áreas, né, Sandra e demais colegas? Todas as áreas, infelizmente, é dessa maneira. Eu só ainda não consigo, Sandra, ver o povo realmente despertando para isso. Eu acho que, ainda que a coisa esteja muito complicada, né, eu brinco muito assim, principalmente na esfera pública. A gente que é servidor do Estado, a gente que é servidor de prefeitura. O pessoal reclama do dia 12 até o dia 25. Dia 26, a hora que publicar o olerite, todo mundo para de reclamar. Aí até dia 30 fica todo mundo empolgado, esperando um aviso do dia que o pagamento sai. A hora que o pagamento saiu, todo mundo com dinheiro no bolso, todo mundo esquece que o combustível está caro, que o feijão está caro, esquece de uma situação que não é favorável para a categoria e só vai voltar a lembrar disso quando for no dia 12 de novo, quando tudo o salário tiver ido embora. E assim também na iniciativa privada. Né? Na iniciativa privada, talvez isso seja até mais forte do que é no setor público, mas como a iniciativa privada é muito ramificada, isso às vezes não aparece para a gente de uma maneira tão forte como aparece no setor público. Né? Mas isso com certeza, Cícero, já é algo bem histórico, né? Se nós pegarmos aí, você já fez um resumo aí de toda a história nossa, nós podemos observar isso, né? O povo brasileiro, vamos colocar assim, de uma maneira geral, é isso daí que você falou. Ficam satisfeitos por migalhas, não desmerecendo o nosso salário, é óbvio, nem nosso trabalho, mas aí a hora que a coisa, né, recebeu, tá tranquilo, fica todo mundo sossegado, pronto. E o povo tem memória muito curta, esquece rápido, né? E assim as coisas vão. Dá uma coisinha aqui, ai, que maravilha, beleza, né? Esquece do todo. Quando vê, volta de novo. É a memória curta da sociedade como um todo. Exatamente, Sandra. E aí é que entra o nosso papel enquanto educadores. Né? É aí que nós, enquanto conselheiros, enquanto conselheiras, enquanto pessoas que tentam contribuir para essa formação de políticas públicas, para essa avaliação, para essa análise de governo, temos um papel muito importante, né? Que é justamente o papel do quê? De provocar. Né, o papel de provocar essa discussão, o papel de provocar essas reflexões com aqueles que estão ao nosso redor. Sobretudo, provocar essas discussões com as famílias,
com as pessoas que estão mais próximas da gente ali dentro da sala de aula, nos ambientes onde a gente atua. É claro que com a criança não dá para eu falar de uma maneira totalmente aberta tudo isso que a gente reflete, mas nós temos que ir criando meios e buscando instrumentos e argumentos para que a gente chegue a todos, né? Porque é uma realidade muito complicada. A Cássia está dizendo, desculpa, Sandra, pode falar. Igual você disse, às vezes não dá para a gente trabalhar tão diretamente com as crianças, concordo. Mas nós também temos que ter a seguinte observação com relação às nossas crianças, que se nós trabalharmos uma consciência mais cidadã com esses pequenos mesmo, lá da educação infantil até, no sentido de saber que a minha liberdade termina quando começa do outro, que existem direitos de um, direitos do outro, enfim, e assim sucessivamente, nós conseguiremos, com certeza, ter uma sociedade diferenciada lá na frente. É um trabalho de formiguinha. E aí vai envolver nós educadores, porque você sabe que atingindo, ou melhor, colocando essa consciência nas crianças, consequentemente a gente chega às famílias. Então aí torna-se um ciclo, né? Então, tia Sandra, complementando. Sim. Isso a gente já faz, mas claro. A mídia hoje consome boa parte dessa sementinha que a gente planta. O acesso a tecnologias, os meios de comunicação é tão grande que eu penso que ele acaba tirando esse ensinamento que a gente passa para os nossos pequenos. Infelizmente. Mas é o que eu vou repetir o que eu falei. É um trabalho de formiguinha. Se a gente desistir também, aí nós não vamos ter nada. Exatamente. É aquele trabalho que a gente tem que pegar lá a nossa fábula, pegar o nosso conto de fadas, pegar o textinho narrativo que está trabalhando e fazendo isso de uma maneira interdisciplinar e refletindo na aula de história, na aula de geografia, e sempre está voltando nisso, né? Porque essa fala da Regina é muito interessante, Regina, porque a impressão que a gente tem é o quê? A escola faz um monte de coisa para poder tentar chegar nessa consciência da criança, nessa construção de saberes. Um desenho animado que a criança assistir errado desconstrói tudo aquilo que a Sandra ficou um semestre trabalhando. Né? Verdade. Uma cena de novela que a criança assistir no momento errado desconstrói tudo que a Caroline trabalhou durante a semana. É a mídia, né? A mídia é poderosa. E nós somos, como você mesmo disse anteriormente, réis mortais, mas não podemos perder a nossa esperança. Não. Estarmos cansados, suprimidos, né? De forma nenhuma. Né? A gente faz, né, Regina? O nosso pouquinho, mas a gente faz. Então, a gente acredita aí, assim, o pouco que a gente faz é tão prazeroso, é tão bom ver o resultado que, assim, eu me sinto gratificada, eu me sinto um ser humano abençoado por estar podendo contribuir um pouquinho que seja para o aprendizado daquele aluno, daquela criança. Então, assim, um pouquinho que a gente pôs na cabecinha dele, já fico satisfeita. Desistir jamais. Sem dúvida nenhuma, Regina. Então aí, pessoal, nós chegamos nessa questão da política educacional. Né? A gente fez esse retrospecto todo aí da questão da política social, da questão do governo, da sociedade, e o que nós temos agora de específico para a nossa temática? Então, a política educacional, segundo aqui os autores que a gente está trabalhando, ela é um processo que só existe quando a educação assume uma forma organizada, sequencial, ditada e definida de acordo com as finalidades e interesses que se tem em relação aos aprendizes envolvidos no processo. Então, aí está uma conceituação, né, uma consideração dos autores, até muito grandinha, né, até bem extensa, mas com o propósito realmente de dar o destaque na educação para quem? O destaque na educação tem que ser para os aprendizes, tem que ser para os nossos estudantes. Então, não adianta a gente ter políticas públicas, educacionais, que a ênfase principal delas não seja a qualidade da educação e não seja pensando no bem maior do estudante. Tá? Que isso é um problema que a gente ainda enfrenta.
Nós vamos encontrar Brasil afora políticas educacionais que estão mais preocupadas em gastar o recurso do Fundeb, porque se não gastar vai chegar no final do ano vai ter problema. Temos políticas educacionais que estão mais preocupadas em atender os anseios, né, do governante, do legislativo, do que de necessariamente atender aqueles que são os anseios das famílias. Então, as finalidades e os interesses de uma política educacional necessitam de ser voltados para a qualidade da educação ofertada aos aprendizes. Então, se a gente pensar e tiver isso como um orientador, né, tiver isso como um norte para nós conselheiros, muita coisa a gente já vai conseguir produzir. Porque não adianta de nada a gente ter políticas educacionais que sejam bonitas, que sejam maravilhosas ali no papel, na forma que estão planejadas, se elas não alcançam os interesses dos aprendizes e das pessoas envolvidas. Depois os autores ainda colocam aí para nós, é um dos instrumentos para se projetar a formação dos tipos de pessoas que uma sociedade necessita. Então a gente vê atualmente um debate muito grande aí, né, Fabiola? Se o Paulo Freire é bom, se o Paulo Freire é ruim, se o Paulo Freire é comunista, se o Paulo Freire é socialista, se ele é de ultradireita, se ele é do Afeganistão, se ele é do Peru, do Chile, qual que é a teoria que ele tem. O que a gente precisa de ter uma clareza muito grande, e quando a gente vê essas discussões, principalmente na mídia, e sendo feita por aqueles que não são educadores, a gente observa que eles estão mais preocupados, eles estão mais receosos de situações e de ideias que eram vendidas, que eram propagadas por algum autor, por algum teórico, do que com as crianças, do que com os adolescentes, do que com os jovens, com os adultos. Se o assunto é bom, gente, se o assunto é bom, não importa quem é o autor que defendia ele. Se a teoria ela vai gerar resultados positivos para o estudante, não importa se ela é do Paulo Freire, não importa se ela é do Weintraub, não importa de quem ela seja. Mas essa teoria ela tem que ser colocada aí na prática, em prática, para atender os interesses da pessoa. E um dos problemas, a Neida está dizendo ali que o Alexandre Cavaleiro está tentando entrar na reunião e não está conseguindo. Neida, se você puder repassar para ele aí o link nosso, por gentileza, mas o pessoal está conseguindo acessar aqui normalmente. Eu não vi nenhuma solicitação de permissão dele chegando, não. Tá? Qualquer coisa, manda o link para ele de novo, por favor. Então, o que a gente ia dizendo aí, nós precisamos de ser mais paulo-freirianos? Não sei se seria mais paulo-freirianos. Eu acho que a gente poderia mudar isso, e colocar que nós precisamos de ser mais humanos mesmo. De ser mais humanos no sentido de nos colocar no lugar do outro. Nos colocar enquanto conselheiros no lugar da pessoa. Chega o Alexandre aí. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Tudo tranquilo? Tranquilo, cheguei no segundo horário. Não, tá ótimo. O importante é você estar aí com a gente. Hoje teve reunião lá do CEMEI, foi uma apresentação minha. O CEMEI quis me apresentar para os alunos, aí por isso que a gente está entrando agora. Fica tranquilo, Alexandre, seja bem-vindo aí. Obrigado. Então, eu acho que a partir do momento que nós formos mais humanos, a partir do momento que a gente conseguir contextualizar aquilo que a gente está dizendo para a prática das escolas onde nós estamos, independente da gente ter a concepção pedagógica A ou B, independente da gente ser mais inclinado para uma determinada política educacional ou para outra, os resultados vão ser mais efetivos. E aí, Fabiola, eu já abro para você. O que nós temos aí muito hoje nessa ideia de se discutir teórico é que, infelizmente, os nossos cursos de licenciatura no Brasil, eles não discutem teorias. Os nossos cursos de licenciatura no Brasil, eles não discutem teoria no contexto das concepções pedagógicas. São discussões muito rasas. O aluno sai de um curso de pedagogia sem nunca ter lido Paulo Freire. O aluno sai de um curso de pedagogia sem saber quem era Anísio Teixeira, sem saber quem era Darcy Ribeiro, sem saber quem foi Paulo Renato.
Então, sem saber sequer quem foi Gustavo Capanema. Então, são algumas questões que ficam muito complexas quando a gente começa a analisar isso com uma riqueza maior de detalhes, porque se o estudante da licenciatura não tem essa concepção mínima do conhecimento dos seus gestores que ele já teve ao longo da história da educação brasileira, não conhece as concepções de Paulo Freire a nível de didática, a nível social, não conhece as concepções de outros teóricos, de outros pensadores, ele vai replicar, ele vai repetir aquilo que ele ouve no senso comum. Né? Então, no senso comum é uma coisa, mas e na prática do dia a dia? Como que isso fica? Por gentileza, Fabiola, fique à vontade. Com licença. Boa noite, né, a todos e todas. Quando eu falo da gente ser mais paulo freireano, né, eu falo como, enquanto professora, da gente estar chegando na realidade dos meninos, né, da gente estar chegando mesmo, não trazendo algo que não seja palpável para eles, né? A partir daquilo que eles conhecem, é que eles vão começar a desenvolver ali o pensamento crítico deles, né? Então, quando a gente fala que a mídia destrói, eu acho que a mídia ela pode destruir, mas se nós usarmos a mídia a nosso favor e trabalhá-la também, nós não estamos deixando o Paulo Freire de lado também, não. Né? Por quê? Porque a realidade deles é aquela, então a gente trabalha aquilo de uma forma. Então, quando eu falo de ser paulo freireano, é mais nesse sentido, é ir de encontro à realidade das comunidades que nós estamos inseridos. É não tentá-los trazê-lo para uma sociedade maior. Primeiro, eles têm que aprender o deles, o direito deles, né? O que acontece dentro da comunidade, para que se desenvolva alguma coisa. Então, assim, a mídia está aí, a internet está aí, os jogos estão aí. Não adianta a gente travar uma guerra contra eles, que a gente não vai conseguir nada. Então, se a gente não levar para a nossa sala de aula, é complicado. E a outra coisa, que a gente acaba sendo, né? A gente dá os né? Se a gente faz com que a criança pense, né? Mas muita gente já pega isso como doutrinadores, né? Não aqui no Brasil, mas muita gente acha que nós somos doutrinadores. Então, quando eu falo sermos mais paulo-freireanos, é isso, é olhar o contexto onde os nossos alunos estão inseridos. Só isso. Perfeito, Fabiola, ótimas considerações. E um exemplo muito claro disso nós temos aí agora com a questão da pandemia da Covid. Né? Quantos professores não relutavam em utilizar recurso audiovisual com seus alunos? Né, em sequer passar o seu e-mail de professor para os alunos. E agora, diante de tudo que aconteceu nessa pandemia, nós tivemos que cair justamente dentro de onde? Dentro da internet, num contexto que a gente não imaginava de ter que gravar videoaulas, num contexto que a gente não se via, né, enviando materiais para nossos alunos de educação básica de ensino fundamental, o que já era uma realidade para eles. Então, a pandemia mostrou que esse estar antenado, estar ligado com a realidade dos alunos faz muita diferença. Então, eu concordo com você, Fabiola, nessa sua fala de que a gente tem que se apropriar da mídia e buscar dela aquilo que é bom, né, e fazer com que o aluno reflita sobre isso. E essa questão da doutrinação é um problema gravíssimo que nós temos a nível de Brasil, que só não está pior, né, porque tiveram outros fatos que acabaram distorcendo a atenção, né, das políticas educacionais nesse momento, mas nós não podemos nos deixar de lembrar de uma escola sem partido. Enquanto os municípios no Brasil afora, não foi já aprovado esses projetos de escola sem partido que querem colocar uma mordaça na boca do Alexandre, na minha boca, na sua, na do Guilherme, para que a gente apenas ensine que 1 mais 1 é 2. Eu não posso ensinar para o aluno que 1 mais 1 é 2 e o porquê que é 2. Porque tudo que eu for entrar para refletir, tem uma turma por aí que acha que isso é doutrinação. E escola é claro que é doutrinação. É claro que nós temos os aloprados. Nós temos os aloprados tanto da estrela vermelha, quanto do papagainho amarelo e quanto do fuzilzinho verde, que são aloprados e querem fazer doutrinação político-partidária.
que não é o propósito da escola, mas a escola ela tem que doutrinar com relação ao bem, com relação ao respeito, com relação a uma criatividade, a uma criticidade, e aí a turma de aloprado pira, né? Porque eles acham que o que a gente está fazendo é como se o Paulo Freire fosse uma alma que consegue encarnar em 1 milhão de professores ao mesmo tempo e falar numa linguagem socialista que eu nunca ouvi falar. Né? Em todo o tempo que eu estudo, eu nunca ouvi falar de Paulo Freire com essa ideia socialista da maneira que esse pessoal vende, né? De Paulo Freire com uma ideia comunista igual esse pessoal fala por aí. Né? Ou de outras questões mais aí que a gente possa refletir. Então, eu acho que o nosso papel enquanto educadores e conselheiros, né, porque nós temos um duplo papel, e um duplo papel ainda mais complicado, porque nós estamos lá na ponta da sala de aula, lá na ponta do processo educativo, mas também temos essa oportunidade de contribuir aí com a questão da formação de políticas públicas. E essa nossa contribuição na formação de políticas públicas é ela quem vai ser o momento da gente transpor, né, da gente levar ao conhecimento do governo, ao conhecimento dos demais pares aí, todo esse sentido de como nós enxergamos, do como nós nos relacionamos com a educação e com as famílias aí num contexto amplo, né? Quer completar alguma coisa, Fabiola? Não, tá tranquilo. Super concordo, é isso aí mesmo. Beleza. A Sandra está dizendo aqui para nós também que o caso de termos uma política educacional voltada para a educação e deixar o assistencialismo para outras áreas. É realmente isso, Sandra, porque o que acontece muitas vezes é o quê? A escola, né, por ser ainda uma das instituições mais respeitadas pela sociedade, porque se nós formos fazer, né, e já existem pesquisas que mostram isso, quais instituições sociais que a sociedade ainda confia, que a sociedade ainda respeita? Com todos os seus problemas, mas a escola está no topo dessas pesquisas. A sociedade hoje não confia mais nas famílias, por conta de todo o contexto, de todas as mudanças que a gente tem, de pai matando filho, de tio estuprando sobrinha, essa rolaiada que a gente vê mundo afora, a credibilidade na instituição família, ela se perdeu um pouco ao longo dos tempos. Na igreja, então, nem se fala, né? Nós estamos envolvidos numa igreja ou outra, frequentamos um lugar ou outro, mas a partir do momento que a política entrou dentro da igreja, nós sabemos o rolo que isso vira. E aí nós não estamos falando de uma denominação A ou de uma denominação B. Né? A igreja, infelizmente, a instituição igreja e não a instituição religião A ou B, nós sabemos como que é. Quem matou Jesus Cristo não foi só os fariseus, foi a igreja da época. Né? Foi a igreja que não concordava com a ideia que Jesus defendia. Então a instituição igreja hoje também ainda tem perdido um pouco dessa credibilidade, mas a escola não. A gente vê traficante que lá no bairro dele ele já passa visão, né? Como eles dizem. Você pode mexer em qualquer lugar, mas se mexer na escola vai ter problema comigo. A gente já ouviu falar disso, a gente tem exemplos, tem experiências disso, porque a escola ainda é tida como um lugar onde a criança vai se sentir segura, onde ela vai se sentir amada, onde ela vai receber, né, uma formação, uma instrução, algo de bom para ela. Só que aí vem o problema. Né? Todo mundo sabendo que a escola é dessa maneira, quer jogar tudo na escola. Né? Tudo que acontece na sociedade, não, manda lá para a escola que a escola resolve. Né? Me desculpem o termo, mas essa maldita Copasa, né, que nós temos aqui em Minas Gerais, ela não dá conta de conscientizar a população sobre o consumo de água, sobre preservação ambiental. Ela faz um projetinho e manda para quem desenvolver? Para os professores desenvolver. Né? Aí vem o pessoal da saúde. Qualquer problema que tem lá na saúde, é mais fácil jogar para quem? Jogar para a escola do que a saúde fazer um trabalho de prevenção, de educação através de outras ferramentas. Aí vem a área da assistência social, escola, 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 e assim tantos outros. Né? Quantos e quantos projetos que a gente não vê, que chegam na escola com uma capinha bonitinha, mostrando que é algo a mais para ser educativo, e blá, 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 mas no final das contas está só querendo vender um peixe de alguém que não é da área educacional.
E se a gente for pensar ainda nessa questão que a Sandra está dizendo aí, do assistencialismo, quantas vezes que nós, enquanto professores, não temos que ser um pouco psicólogo, um pouco pastor, um pouco padre, um pouco mãe, um pouco avó, para resolver problemas das crianças? E aí vai ficando muito de lado aquilo que a gente poderia fazer para mudar essa realidade da criança, que seria um ensino de qualidade baseado ali em princípios científicos, em princípios técnicos, porque talvez a única expectativa que a criança tenha seja a escola. Né? Talvez a única possibilidade de mudança de vida da criança seja a escola. E aí, isso é muito complicado, porque quando a gente vai analisar, né, todo o tempo que a escola perde, todo o tempo que a escola gasta com outras atribuições que não são as atribuições educativas, educacionais, a escola e principalmente o professor, ele perde muito. Né? Ele perde muito se a gente for calcular o tempo líquido de aula. Hoje eu tenho trabalhado muito com esse conceito do tempo líquido de aula, que é o tempo que o professor realmente consegue lecionar numa determinada turma. Né? Isso seja na educação básica, seja no ensino médio, básica mesmo, né? De pré-escola, de educação de ensino fundamental, anos iniciais, no médio ou no superior. Existem pesquisas que mostram que o professor não consegue trabalhar didaticamente 50% do tempo de uma aula. Né? E isso eu já vivi na prática. Eu lecionava num curso técnico numa escola estadual grande aqui em Paraíso, e o pessoal lá fez uma bondade comigo de colocar minha aula na sexta-feira, nos 2 últimos horários. Só tinha aula dia de sexta. Né? Então, 50 com 50, 100 minutos de aula. Um dia eu marquei no relógio, quase que inglesmente ali, né? Bem rígido ali com relação ao horário, para me ver quanto tempo que eu ia conseguir dar de aula dos 100 minutos. Eu não consegui 40 minutos de aula. Né, tendo que chamar atenção, tendo que acalmar menino que quer ir embora mais cedo, menino que está justificando, aquele blá 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 todo que a gente sabe. Então, esse tempo líquido, ele me prejudica demais. Porque se eu não tenho uma qualidade de tempo para poder trabalhar com o meu aluno ali de uma maneira interessante, é complicado. Por outro lado, Ana Cláudia, se a gente também não faz esse trabalho de ser um pouco pastor, um pouco psicólogo, um pouco padre, um pouco fonoaudiólogo, como que fica essa realidade da nossa criança? Né? Mas aí nós temos a possibilidade, inclusive, de utilizar recursos do Fundeb, Alexandre, para poder contratar psicólogo para as escolas. Nós temos a possibilidade de utilizar recursos do Fundeb para contratar fonoaudiólogo, para poder contratar nutricionista, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais para as escolas ou para a rede, de modo que a gente tire, né, esse fardo ali das costas do professor, da professora, e que ele tenha uma equipe multidisciplinar que contribua com o trabalho dele. Né? E aí entra, como a gente já falou ao longo do dia, né, essa situação da gente conscientizar as pessoas disso, da gente buscar essa questão. É algo que nós estamos discutindo desde a CONAI de 2010, e poucos os municípios conseguiram implementar isso até hoje. Né? Qual município que vocês não, dos municípios aqui presentes, que a psicóloga passa na escola uma vez por semana, para atender professores e para atender alunos? Qual município aqui presente que a psicopedagoga está dentro da escola todos os dias? Principalmente as escolas que têm aí mais de 15, 20 turmas. Qual município que assistente social faz visita na casa dos alunos, junto com a diretora, junto com a supervisora ou com a orientadora? Então, são questões assim que iriam, né, pelo menos em tese, tirando esse fardo das costas do professor e contribuindo para que a educação pudesse acontecer de uma maneira mais real. Porque quando a Sandra identificasse lá que o aluninho A ou o aluninho B está passando por algum problema pessoal em casa, que convém a psicóloga acompanhar, que convém esse assistente social acompanhar, e ela indicasse isso para essa equipe multidisciplinar e tivesse o retorno, com certeza a aula da Sandra já renderia num estado de uma forma melhor. Né? Mas
a gente tira, por exemplo, aí a falta de profissionais, né? Às vezes um pedido nosso para encaminhar um aluno para a área de saúde, quanto tempo que ele demora a nível de Brasil? Não estamos falando de cidade. Eu já tive exemplos de aluna minha que eu fiz um encaminhamento no mês de fevereiro para ela ir no oftalmologista e a consulta só foi marcada em novembro. E a coitadinha sofrendo ali 10 meses para poder enxergar com dor de cabeça todos os dias, e já se tinha uma ideia muito clara que era um problema visual. Então, são questões assim muito complexas que a gente precisaria de uma revisão global de tudo aí, né? A Sandra está dizendo que em Monte Santo estão começando um atendimento de psicólogos e fonoaudiólogos. Isso é excelente, né, Sandra? Porque aí vai facilitar muito o dia a dia do professor. Né? A gente consegue trabalhar de uma maneira mais efetiva. Tinha alguma colega, né, que eu não me recordo o nome aqui, que estava de mão levantada? Por gentileza, o microfone está aberto. Sou eu, a Marta. Ô, Marta, tudo bem? Tudo bem. Qual que é a sua cidade mesmo, Marta? Barbacena. Barbacena, que joia. Não, eu só, depois na sua fala, você já foi complementando a questão do tempo líquido de aula, que eu gostei muito desse termo, sabe? E é uma preocupação muito grande nossa na escola, porque além do assistencialismo, a gente ainda tem a prática daqueles vereadores que não conhecem o currículo escolar, né, a elaborar leis para a gente trabalhar determinados conteúdos. E assim, sucessivamente, a escola está ficando cada vez com menos tempo de aula para ficar atendendo projetos externos, né? Tudo isso e mais essas leis que às vezes a gente já trabalha, a gente já faz e eles não têm conhecimento, ainda quer colocar, né, como diz, a goela abaixo da gente na escola. Então, o tempo nosso está muito curto para o que a gente precisa, que é realmente trabalhar a aprendizagem do aluno. E isso é um desgaste. E a gente... Coloca desgaste nisso, né, Marta? Sim. E foi muito bem colocado aí, que a gente necessita, né, psicólogo, assistente social, tudo isso para estar fazendo esse trabalho em conjunto com a escola. Infelizmente, nós não temos. O trabalho praticamente é feito todo dentro da escola. E a gente está ficando muito saturado com tudo isso, né? Então, eu acho que eu ia perguntar qual que seria a solução para isso. Porque pedir, a gente sempre está pedindo, né? Para minimizar esse tipo de projeto dentro da escola, participar de tudo que tem. Né? Igual falou, a saúde vai lançar alguma coisa, vem dentro da escola. A escola tem que participar. E fora outras, muitas coisas, que a gente está necessitando muito de dar um basta e rever mais o que tem que ser trabalhado da escola junto com o aluno. Sim, são muitas questões, Marta, que nos levam aí a uma reflexão cada dia maior da importância do Conselho Municipal de Educação, da importância do Conselho do Fundeb barrarem esses projetos. Da importância da Secretaria Municipal de Educação compreender que se nós temos um currículo mineiro, se nós temos um currículo de Barbacena, um currículo de Bauru, um currículo de Franca, eu tenho que trabalhar com aquilo. E aí, no primeiro ponto que eu quero destacar da sua fala é quando você diz a questão dos vereadores. Né? E aí, não só vereadores, mas deputados, senador, por falta de criatividade, de competência técnica, por não conhecerem a realidade e quererem, de uma certa maneira, ganhar holofotes, eles inventam leis de tudo. Né? Projeto de lei que cria a obrigatoriedade do ensino de plantação de alface na escola pública municipal. E aí vai lá a disciplina de plantação de alface. Né? Projeto de lei para ensinar cidadania na escola de ensino fundamental. Mas será que ele lê os PCNs e sabe que esses são temas transversais que podem ser trabalhados em todas as disciplinas? Que poderiam ser trabalhados de uma maneira interdisciplinar ali no ensino de história, no ensino de ciências, no ensino de geografia, ou seja lá o que for. Então, essa questão das novas disciplinas que a gente vê aí sendo propostas
a torto é doidado, né, dizendo aí de uma forma bem popular. Eu penso, Marta, que isso de uma certa maneira agora vai ter uma certa redução, porque a BNCC, por mais que eu não concorde com a BNCC como um todo, né, ainda estou estudando um pouco a questão da BNCC para poder ter uma ideia, uma concepção mais fechada sobre o assunto, mas de início eu não concordo com a BNCC da maneira que ela está proposta, porque a BNCC ela não foi discutida com a sociedade como um todo. A BNCC foi discutida com algumas pessoas que estavam ali perto do governo, que acharam que aquilo era o adequado. Não foi uma discussão democrática. Então, se ela não foi uma discussão democrática, ela não pode vir goela abaixo, como a gente sabe que ela veio. Mas, por um outro lado, a BNCC, de uma certa maneira, ela poda um pouquinho desses projetos, porque ela jogou muita responsabilidade para o professor com relação ao conteúdo que esse professor deve trabalhar. Então, se nós tivermos secretarias municipais de educação, e aí vem um termo que às vezes alguns podem não gostar, mas não é direcionado para ninguém, tá bom? Secretarias municipais de educação que tenham uma equipe técnica que conhece do assunto currículo, uma equipe técnica que conheça do assunto gestão escolar, uma equipe técnica que tenha vivenciado a realidade de sala de aula e, sobretudo, uma equipe técnica de secretaria escolar, de secretaria de educação, que seja efetiva na secretaria e não em outros lugares, aí nós teremos uma qualidade de educação diferenciada. Tá? E por que eu coloco todo esse si, Marta? Porque o grande problema que nós temos da educação pública, né, a nível de Brasil, é a descontinuidade. Você tem lá, você, Marta, como secretária de Educação de Barbacena, você tem uma equipe de técnica contigo que ela é 100% uma equipe de confiança. Tudo cargo comissionado ou tudo desvio de função. A hora que você, Marta, for embora da secretaria, você leva todo mundo com você. Chega o José para ser secretário de Educação e o José tem que começar um trabalho de concepção, de organização da secretaria totalmente do zero. E aí, nunca que essa educação ela vai conseguir ter uma constância. Né? A falta de continuidade do estabelecimento de políticas educacionais, sobretudo as voltadas para a questão do currículo, ela nos impede de muita coisa. Né? Então, a gente acaba se esbarrando nisso. Depois, Marta, você colocou aí, né, essa questão de que tudo que chega cai na educação, que nem a gente já tinha falado, e a Regina está perguntando se o Conselho pode barrar isso. O Conselho Municipal em si barrar, Regina, é muito complicado, mas ele pode indicar que não seria o ideal, ele pode indicar que aquilo não traria um ganho pedagógico significativo para os alunos. Mas antes desse assunto chegar no Conselho Municipal de Educação, nós temos no âmbito das escolas, né, dentro das escolas, os conselhos escolares. E os próprios conselhos escolares podem deliberar que não querem projetos ali dentro da escola, que não sejam projetos que tenham uma relação direta com o ensino e aprendizagem dos estudantes no contexto do planejamento curricular. Tá? E mostrar por A mais B, olha, nós não queremos esse projeto da Copasa porque a gente já tem a água como tema transversal, como tema interdisciplinar aqui que vai ser trabalhado, então não justifica. A gente vai até pegar o material que vocês estão deixando aqui da Copasa, mas vamos trabalhar no dia que a gente quiser, né, da maneira que a gente quiser, na concepção que a escola deseja. É o mesmo problema que a gente tem do ProErd, é o mesmo problema que a gente tem da educação ambiental. O ProErd é uma gracinha, as crianças tudo gritando, aquele caos depois que o professor do ProErd sai da sala, até que você coloca aquilo ali no eixo de novo, lá se foi o meu tempo líquido de aula, né? Vai comprometer tudo de novo. Então, tudo aquilo que vem de fora para a escola é muito complicado. A Sandra está reforçando uma questão aí, Marta, que eu acho que é de muitos dos nossos municípios, né, que a coordenação pedagógica, a supervisão pedagógica não tem a liberdade de optar por desenvolver ou não esses projetos. Tá? E daí, Sandra, é a questão de nós levarmos essa discussão, tá, para o âmbito do conselho escolar.
Tá? Então, o conselho escolar, ele é a autoridade suprema da escola. O colegiado escolar, ele está acima da direção, numa questão hierárquica aí, porque cabe ao colegiado escolar até mesmo referendar ou não a eleição de diretores. Né? Nós já tivemos casos, eu conheço casos, que o colegiado escolar se reuniu e falou, não, nós não queremos mais esse diretor aqui. Ou o Estado tira esse diretor, ou nós vamos procurar outras instâncias. E o Estado teve que ir lá e tirar o diretor, porque não estava gerando o trabalho que a comunidade queria. Então, Ale, é isso daí que você está dizendo. O trabalho inicial nosso, na ideia e na concepção da gestão educacional democrática, ele passa primeiro, antes da gente pensar em fortalecer o Conselho Municipal de Educação, antes da gente pensar em fortalecer o Conselho do Fundeb e o da Merenda, fortalecer o Conselho Escolar, fortalecer o colegiado escolar. Porque se a gente tiver um colegiado escolar firme, né, que tenha respaldo técnico nas suas questões, que tenha uma argumentação de qualidade, ele pode muito contribuir para o trabalho da Sandra enquanto coordenadora pedagógica, para o trabalho da Maria enquanto diretora, né, para o trabalho das pessoas que estão aí à frente da gestão escolar. Porque a legislação que cria os colegiados, que cria os conselhos escolares, ela estabelece que ele é um órgão o quê? Deliberativo, consultivo, tá? Então, se ele é deliberativo e consultivo, ele pode muito bem deliberar o limite desses projetos dentro das escolas, a forma que esses projetos devam acontecer, tá? Então, isso daí tudo que nós estamos falando nessas reflexões que a Marta provocou, que a gente colocou, tem a ver com essa última fala que eu coloquei no slide, né, com essa última frase, que políticas públicas educacionais, elas têm que, acima de tudo, dizer respeito à educação escolar. Né? Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente almeja enquanto gestor público, enquanto secretário, enquanto prefeito, deve ser pensando em relação à educação escolar. Não adianta a gente pensar num outro âmbito, pensar numa outra lógica, que não seja a lógica da educação escolar. Né? Porque é dentro da escola que as coisas se materializam. Aquele planejamento do Alexandre de que 50% da população, né, das crianças do ensino fundamental 2 deve aprender a tocar cavaquinho. Isso vai se tornar realidade aonde? É dentro do ambiente escolar. E aí de que maneira que vai chegar? Adianta o Alexandre querer ensinar cavaquinho se a escola não tem nem flauta doce? Não adianta, porque nós vamos fugir daquela lógica que uma das colegas falou mais cedo, eu acho que foi a Fabiola, que é de não estar presente dentro da realidade do aluno. E não só a realidade do aluno, mas a realidade da escola. Porque às vezes a gente fica querendo tapar o sol com a peneira, fica querendo ser ou inovador demais ou inovador de menos, e esquecemos também dessa realidade da escola. A realidade da escola ela é essencial no estabelecimento da política pública. Ô, doutor, pode dizer, Alexandre? Mas muitas vezes, doutor, existe uma indústria nisso. Fui trabalhar numa... Vou contar uma coisa aqui. Fui trabalhar numa ONG, eu tenho contato com o departamento de marketing de empresas, uma delas até citadas aqui. Então, por que existe essa indústria de projetos, se a gente pode chamar assim? Porque sai mais barato e tem uma visibilidade maior e você faz a estruturação do seu marketing institucional. Então, como que funciona a coisa? É mais ou menos assim, essas empresas, elas conhecem bem essa questão aí assim, e elas pegam justamente essa falha. Então, elas compram, vamos dizer assim, olha, eu vou fazer esse projeto, você faz e a gente reforma a quadra da escola. Olha, tá faltando bola aí na escola, a gente dá aí umas bolas, umas petecas, umas coisas. Então, eu descobri isso, sai mais barato e dá mais visibilidade esse tipo de projeto, né, essa indústria de projetos, para o marketing das empresas, do que investir em ONGs, como a nossa, que você tem que pegar desde lá da base, né? E o marketing, a visibilidade não é tão grande assim. E as escolas, né? Eu nem jogo pedra nas diretoras,
Porque assim, olha, vamos fazer esse projeto aqui, a gente vai dar um computador para a escola. Como a supervisora e a diretora precisam do computador, o que é que faz? Então, muitas vezes acontece isso também. Sem dúvida, Alexandre. E a culpa não é e nunca foi nem da diretora nem da supervisora. Porque, como a gente já comentou aqui, esse é um problema sistêmico. Se ele é um problema sistêmico, ele é um problema da rede, ele é um problema do sistema municipal de educação ou do sistema estadual. E essas empresas, Alexandre, querendo vender ali, né, a fama de boa moça, digamos assim, de alguém que tem lá o selinho da responsabilidade social, né? Porque tudo isso é dentro de uma lógica de marketing da responsabilidade social. Você vai trabalhar aqui para mim o projetinho de poupar dinheiro, de poupar moedinhas, para que você desperte o interesse da criança em abrir uma caderneta de poupança, ou do pai abrir uma conta no meu banco tal, e aí no último dia eu venho e te trago um cachorro quente. Olha que legal. No último dia eu venho e te trago um cofrinho. No último dia eu venho com um balãozinho verde e branco, salgadinho que foi requentado, sabe lá Deus que dia, distribuo para todo mundo e todos viveram felizes para sempre. Na lógica do marketing aí, dessa responsabilidade social. Exatamente. É a lógica, não é uma lógica pedagógica e educacional, é uma lógica de marketing. Lógico. Ela pode, aí. o Alexandre, até em algum momento, ter sim algum propósito educacional. A gente sabe que algumas dessas instituições, né, principalmente as que têm uma condição financeira maior, elas até contratam pedagogos, elas até contratam aí pessoas da área da educação para contribuir com a concepção desses projetos delas, né? Mas aí na prática o que nós vamos ter? A forma como esse projeto é construído, a forma como ele é elaborado, né? Construído, elaborado e principalmente implementado. É lógico que vai sair, Alexandre, muito mais barato para a polícia militar colocar um policial girando nas escolas para poder trabalhar o bendito do ProERD, do que a PM pegar um ônibus, pegar essas crianças e levar para um ambiente que é dela. Você acha que ela quer assumir responsabilidade de ter criança numa sala de aula sobre a responsabilidade e a tutela dela? É claro que não. Você acha que ela está se importando se ela vai atrapalhar a sua aula ali, se ela vai atrapalhar o desenvolvimento do currículo? É claro que não. Mas aí, para a gente fechar o assunto, Alexandre, vem a pergunta, tá? Vamos citar, por exemplo, aí, porque esse tem em toda a cidade, então não é chato a gente falar. Será que lá no Objetivo a PM entra com o ProERD? Será que lá no Objetivo a Copasa entra com os projetinhos dela, ou a CEMIG, ou qualquer uma dessas outras empresas? Não, lá a quadra tá boa, as bolas são novas. Mas, sobretudo, Alexandre, antes dessa troca, né, antes do troca-troca aí, é porque lá a concepção pedagógica é uma concepção pedagógica baseada em conhecimento científico. Porque lá eles têm essa clareza e essa certeza de que na hora que o aluno dele for para o Enem, não vai ser cobrado projeto da Copasa, não vai ser cobrado projetinho de contação de história, não vai ser cobrado projetinho da editora tal, do lugar A ou B. Então aí a gente tem ainda uma intensificação das diferenças entre as escolas populares e as escolas das elites. Porque as escolas populares ficam na lógica do projeto e as escolas das elites na lógica do conhecimento técnico-científico. E aí o que nós temos? O vestibular ele cobra projetinho social desenvolvido aí pelas empresas ou ele cobra BNCC? O vestibular da Unesp, o que ele vai cobrar? O que vai ser cobrado no vestibular da Unicamp? Tá? São aquelas fórmulas de física que o nosso aluno da escola pública tem dificuldade de compreender e lá na escola privada aquilo foi trabalhado a grosso modo com entendimento, com uma memorização, seja lá com a técnica que for, mas foi trabalhado, ou é na lógica da Copasa, da CEMIG ou de qualquer outra empresa que trabalha projeto? Tá? E aí é uma crueldade muito grande tudo isso quando a gente analisa por esse viés, porque a tendência cada vez mais é de quem ocupar, então, essas vagas dessas instituições que a gente tanto deseja, de uma Unicamp, de uma USP, de uma UFMG, né? É cada vez mais a lógica de que essas instituições
que quando foram concebidas, era para atender o nosso público social, passe a atender o público das elites burguesas, do empresariado. Porque é muito melhor para o pai, né, que tem uma condição financeira, ele pagar uma mensalidade de R$2.000 lá no Colégio Einstein de Ribeirão Preto para o filho dele fazer o primeiro ano do ensino fundamental, R$2.000 a mensalidade. Mas ele tem a certeza que ele está investindo no lugar certo, porque depois o filho dele vai fazer medicina na USP de graça, sem ele gastar um centavo. Enquanto que o meu filho, o filho do Alexandre, o filho da Marta, para ele fazer a contabilidade ali na faculdade da esquina, nada contra a contabilidade, que eu sou contador, né? Mas eu vou ter que suar a camisa para poder pagar uma mensalidade de R$500. Isso se eu encontrar a mensalidade de 500, né? Porque é o nível que foi dado de currículo e, consequentemente, de conhecimento técnico e teórico para o meu filho ou para a pessoa ali que está envolvida nesse processo. Então, é uma situação, Alexandre, que quanto mais a gente mexe, mais a gente vai descobrindo problema. Não, doutor, quando eu fui, por exemplo, eu estudei uma parte da vida em escola particular, né? Do ensino regular. Porque, como área de música, área de arte, eu tive que pagar tudo. Não teve conversa, né? É uma escassez de cursos. E por que eu vim para a escola particular? Por conta de greves na época, né? Então, a gente tinha muito menos... Foi assim, ó, tu falaste aí de 10 minutos lá. Soma esses 10 minutos ao longo do ensino fundamental. Quanto tempo a menos que vai ter de aula? Então, foi por conta disso, né? E a realidade, né, numa reflexão anterior, a continuidade, né? Eu estudei, assim, os tempos que eu passei, a filosofia era a mesma. Depois eu formei e fui trabalhar como professor na mesma instituição. Era a mesma filosofia, o mesmo, né? Assim, as mesmas observações, quase os mesmos professores, né? Então, essa questão de continuidade aí também. Sem dúvida, Alexandre. São algumas questões assim que mostram para a gente cada dia mais a importância dessa gestão democrática ser envolvida nesse processo todo. Porque essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, se a gente conseguir, digamos assim, né, contaminar mais um com as nossas reflexões, e esse mais um contaminar mais um, a gente vai conseguindo mostrar uma realidade que talvez os governantes não conheçam. Né? Quando o ministro da Educação fala bobagem que ele falou esses dias atrás, ou quando um presidente da República fala as bobagens que a Dilma falava, que o Lula falava, que o Bolsonaro fala, não é tudo por maldade deles, é por falta de conhecer essas realidades, porque a realidade deles é outra. Você acha que esses caras algum dia viveram essa realidade que a gente vive? Né? Essa realidade de criança que a única esperança que ela tem é a escola pública ali? Então, ou a gente modifica isso lá na essência da coisa, ou continuaremos vendo dentro de uma UFMG, que deveria ter filho do pobre, filho do dono de grandes empresas desfilando de Mercedes no campus universitário, e beleza, está tudo muito bem. Né? Então, a situação é muito complexa. Para a gente dar sequência caminhando para o final, pessoal, temos aí uma reflexão sobre o sistema educacional, que nós já falamos bastante disso no nosso contexto aqui de curso, que esse sistema educacional ele está estabelecido previamente na Constituição Federal de 88 e na LDB. Então, tudo aquilo que a gente vai discutir a nível de política educacional tem que passar inicialmente por uma reflexão sobre a LDB, sobre a Constituição Federal, sobretudo aí na Constituição, quando ela se refere à educação. Depois aqui, só a nível de revisão, né, nós temos aí essa estruturação do sistema educacional brasileiro, de um lado aí em azulzinho a educação básica, do outro a educação superior, né, que o nosso foco de trabalho, quando a gente trata aqui dos municípios, quando a gente trata das redes estaduais, está aqui na lógica da educação básica, mas nós só teremos uma educação superior de qualidade, que é o nosso desejo, né? Uma educação superior que atenda a todos, quando essa educação básica ela é feita de uma maneira satisfatória. Então, tudo passa pela educação básica.
Nós não vamos conseguir ter uma educação superior que seja eficaz, uma educação superior que gere resultados satisfatórios, se essa educação básica está comprometida. Então, o cerne da discussão é: vamos fazer da educação básica um lugar melhor, um lugar de qualidade, que isso vai refletir em tudo mais. Então, a nossa responsabilidade enquanto município, ela é muito grande. A nossa responsabilidade enquanto conselheiros, ela é muito grande, olhando por essa ótica de que a educação básica, ela precisa de todo o investimento, que ela precisa de toda a atenção para que a gente chegue em outros limiares melhores aí, né? O autor coloca aqui para a gente depois, deixa eu só voltar aqui, algumas políticas educacionais brasileiras, alguns exemplos de política educacional que nós temos que discutir, que refletir. O financiamento da educação, que está materializado aí na figura do Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e de valorização dos profissionais do magistério, esse nome gigante aí que é o Fundeb. Tá? Então, o Fundeb, ele teve algumas mudanças, nós vamos falar disso depois no módulo específico de Fundeb, mais adiante, mas só ter aumento do Fundeb, só ter melhoria do Fundeb não resolve se isso não é visto com o olhar técnico que se deveria. Você colocar dinheiro em mãos erradas não gera o resultado certo. Né? Você ter muito dinheiro, mas não saber gastar esse muito dinheiro, não resolve nada. E você ter pouco dinheiro e necessidades que são infinitas, isso também só vai intensificar o problema. Então, o Fundeb, ele é a salvação da lavoura? Infelizmente não é. O Fundeb é uma possibilidade, mas uma possibilidade que exige de nós aí um compromisso muito sério com a reflexão em torno de como gastar o recurso do Fundeb. E aí, quem é conselheiro municipal do Fundeb, gente, tem um pepinão nas mãos, né? Um pepino gigante nas mãos, que é acompanhar essa execução dos recursos do fundo. Será que o meu município realmente está empregando o Fundeb da maneira adequada, de uma maneira que vai gerar as oportunidades que a população necessita, de uma forma que vai gerar aí qualidade para a educação? Ou o município está fazendo a gestão do Fundeb de uma maneira trivial e deixa ver como que fica lá na frente? A educação infantil é hoje uma outra política que necessita de uma atenção muito grande da nossa parte enquanto conselheiros, né? Porque nós sabemos a importância da educação infantil para as famílias. A importância da educação infantil já está comprovado por diversos estudos aí, ela como essa etapa que vai contribuir para uma formação ampla, né, do nosso estudante. Tudo começa pela educação infantil. Se ali na educação infantil, na primeira infância, o aluno não é valorizado, se o aluno ali não tem, né, essa percepção do que a escola quer dele, das possibilidades que essa escola pode gerar para ele, pode gerar um trauma muito grande para esse indivíduo na sequência do seu processo de formação. E a grande discussão que nós temos de educação infantil hoje, no Brasil todo, né, para não dizer no mundo, é com relação ao número de vaga. Né? As famílias querem vagas de educação infantil para que a mãe tenha condição de trabalhar, para que o pai fique tranquilo, sabendo que o seu filho está ali no local que vai cuidar dele, no local que vai agir com ele de uma maneira que seja satisfatória. A política de ensino médio. Né? Hoje o ensino médio ele é o grande problema da educação brasileira, porque o ensino médio ele não serve hoje, a grosso modo, para nada. Ele não prepara para o vestibular e ele também não prepara o indivíduo para o mundo do trabalho. Né? Quantas vezes a gente não entra no comércio e você vai pagar a moça lá do caixa com R$10, a sua compra é 5 e ela precisa da calculadora. Se ela não tiver calculadora, ela suicida, mas ela não devolve o seu troco, porque ela não vai conseguir fazer ali uma operação básica. Né? Ela não consegue fazer o mínimo, porque o ensino médio ficou muito numa ideia alucinante, não numa ideia prática.
Então, o ensino médio hoje é um problema grave e a educação profissional e tecnológica vem aí como uma política que a cada dia é mais necessária no contexto dos municípios, porque a gente profissionalizando, né, as pessoas, a gente profissionalizando o indivíduo, a gente dá para esse indivíduo liberdade. Né? Não é que a ideia do trabalho, da educação para o trabalho, é na ideia do Marx, é na ideia socialista, é na ideia comunista, não. A ideia da educação para o trabalho é numa ideia de você dar ao indivíduo autonomia para que ele possa conseguir o seu sustento por suas próprias forças. Alguns de nós aqui provavelmente fizemos parte de um ensino médio quando ainda estava vigente a Lei 5692 de 71, né, que alguns erroneamente ainda chamam de LDB, mas que de LDB não tem nada, que era só uma lei de reforma da educação, que ela colocava como compulsória, como obrigatória a profissionalização no ensino médio. Então a gente fazia, né, o popular colegial junto com o magistério, a gente fazia o colegial junto com a contabilidade, a gente fazia o colegial junto com o técnico agrícola, e já saía do ensino médio com uma profissão. Isso era muito benéfico. Hoje nós não temos isso mais. Né? Nós temos aí agora o Estado de Minas tentando resgatar um pouquinho aí dessa ideia de profissionalização, com esse projeto novo que ele traz aí, que é o Trilhas de Futuro, que pretende colocar o estudante do ensino médio no contraturno, em uma outra escola, para ele aprender alguma profissão. Tá? E aí o Guilherme está me lembrando aí que já está disponível para vocês o link para registro da presença de hoje, tá bom? Enquanto a gente vai caminhando aqui para o final das nossas reflexões. Então, esse programa que o governo do estado está trazendo aí hoje, o Trilhas de Futuro, ele é um programa que o aluno tem duas alegrias com ele. Uma hora que ele entra e outra hora que ele sai. Principalmente os alunos num contexto de educação pública com vulnerabilidade social. Tá? E por que eu digo isso, pessoal? Porque o estudante do ensino médio, ele mal está dando conta do ensino médio da maneira que está organizado. Aí ele ainda vai para uma outra escola para fazer um outro curso no contraturno. Ou seja, quem mal dava conta de um, agora mal vai dar conta de dois. Então, precisa-se de haver políticas de educação profissional que elas sejam mais execuíveis, que elas sejam mais práticas. E o caminho para isso é a educação integrada, onde o estudante faz ensino médio, colegial, né, propedêutico, e educação profissional junto, na mesma escola, no mesmo turno, no mesmo curso, que aí existe um envolvimento maior. O estudante tem que sair de uma escola e ir para outra, nessa ideia do ensino profissional concomitante em outras instituições, não é o melhor caminho, mas vamos ver até onde isso vai, né? Parece que o governo do estado entra governo, sai governo e não consegue compreender essas questões que não costumam funcionar. Política de valorização docente, que nós já temos falado disso de uma maneira, né, muito ampla, e aí, de novo, isso cai na responsabilidade do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal do Fundeb, de provocar políticas de valorização dos trabalhadores, de provocar políticas que, de fato, contribuam para essa valorização. Educação especial e inclusiva, né? Uma política pública que hoje nós, enquanto conselheiros, temos que nos atentar, temos que cobrar, temos que exigir que isso aconteça de uma forma efetiva. Mas tudo isso, pessoal, seja na educação especial, seja no ensino médio, seja na educação infantil, seja na questão do financiamento, sem paixões, de uma maneira técnica. Qual é a melhor forma de nós termos a educação especial aqui para a realidade da nossa escola? Nós teremos um monitor de educação especial ou é um professor de educação especial? Qual que é a diferença disso? O que isso vai trazer para mim na prática aqui no nosso contexto? Então, tudo isso é necessário que a gente promova essas discussões, que a gente faça essas discussões acontecerem, como a gente já falou anteriormente, pensando no bem de quem? No bem do estudante. Porque às vezes a gente pensa olhando o nosso bem e aí o resultado não vai ser o mais adequado.
Universalização do acesso à escola, isso hoje nós já temos essa política pública quase que alcançada, né? Porque hoje só não está na escola quem não quer. O volume de vagas na escola hoje ele é muito maior do que era há uma década atrás, do que era há duas. Se a gente pensar então do que era há 3, 4, 5 décadas, a gente vai ver que o acesso à escola hoje ele existe para todos, não só para alguns, como já foi no Brasil de outrora. Ensino superior e essa expansão do ensino superior, né, que isso já não tem muito a ver com a ideia dos municípios, né, porque o foco principal do município ele tem que ser na educação básica, porém nada me impede de que se o meu município conseguir através de parcerias, conseguir através de outros instrumentos, né, políticas de educação superior, que isso não ocorra. Então, o município pode também buscar isso, pensando ali em contribuir com essa formação mais ampla dos indivíduos. E depois, temos aí a questão da Rede Federal de Educação Profissional, que a gente discutiu isso um pouquinho lá na lógica das políticas de educação profissional. E para a gente encerrar, pessoal, alguns dilemas aqui das políticas educacionais brasileiras, que é principalmente o dilema do público versus o privado, né? Dinheiro público ele tem que ser gasto onde? Tem que ser gasto com a educação pública. A gente não pode conceber e concordar com uma ideia que a gente vê crescendo cada dia mais no Brasil, de utilizar dinheiro público da educação em instituições privadas, seja com bolsa de estudo, seja com voucher, seja da maneira que for. O dinheiro público tem que ser instituição pública. Se o Brasil tivesse utilizado todos os recursos que foram utilizados a nível de ProUni, a nível de PIP, a nível de vários outros programas que financiaram compra de bolsa em instituições privadas, para que ele tivesse ampliado o número de instituições públicas, hoje a gente teria um volume muito maior de instituição pública atendendo a todos. Não que o ProUni seja uma política errada, mas o problema do ProUni é que ele é um dinheiro que nunca mais volta. O ProUni é igual quem paga aluguel, né? Você paga aluguel todo mês, e todo mês você está devendo para o locador. Né? O locador vai te adorar a vida toda, principalmente quando você paga o aluguel em dia. É o caso do ProUni. Né? O ProUni, o governo federal, ele vai lá, compra a vaga da Unifran, compra a vaga da PUC Minas, compra a vaga da Anhanguera, compra a vaga da Anhembi. Essas instituições ficam ali com o cascalho, ficam com o dinheiro. Formou um estudante? Formou. Mas se o poder público tivesse pego os bilhões e bilhões que já investiu em ProUni e tivesse feito campus de Instituto Federal, campus de Universidade Federal, isso fica. Né? Porque quando você constrói uma escola pública, aquilo ali vai ser perene, vai ficar por um tempo maior e poderá atender um volume muito maior de pessoas. Aí a gente pode se perguntar, mas por que então que o governo opta, né, faz a opção por comprar a bolsa lá da instituição pública e não em criar escolas públicas? Claro que isso daí tem uma discussão referente a custeio, né, tem uma discussão referente à doação para a campanha do candidato A ou do candidato B, porque eu posso muito bem chegar lá para o Alexandre, que é um dos diretores do instituto dele lá de música, e falar, olha, Alexandre, eu vou doar aqui para você, para o seu instituto, 20 mil reais para você fazer um projeto social. Só que, na verdade, o que vai entrar para o teu caixa aí é só 10. Os outros 10 você já me devolve logo ali na porta, porque isso vai para a campanha sua mesmo, Alexandre. Você vai ser o nosso candidato aqui para isso, para aquilo ou para aquilo outro. O ProUni é isso, é uma forma um pouco descabida aí de lavagem de dinheiro, porque a gente sabe que tem volta de recursos do ProUni para políticos aí e por aí vai. Questão da centralização e descentralização, né? Nós queremos uma educação pública que ela seja centralizada ou descentralizada. De que forma isso? De que maneira? Pensando na lógica dos sistemas de educação. Né? Nós queremos sistemas municipais de educação, que seria essa ideia da descentralização, ou é melhor a gente ter políticas públicas centralizadas lá em Belo Horizonte e joga a culpa no governo do estado quando não der certo? Então, são dilemas que a gente tem aí. Né? Hoje,
o ideal de se acontecer a nível de município é o ideal do sistema próprio de educação, sistema municipal de ensino. Sabe que é uma lógica muito complicada que a maioria dos lugares não querem. Né? A maioria das prefeituras tem medo de implantar o sistema municipal de ensino e ter trabalho, né, de implantar o sistema municipal de ensino e ter que dar conta de uma realidade ali que talvez não esteja preparada. O dilema da quantidade versus a qualidade, né? O que a escola pública quer? O que nós, enquanto conselheiros municipais de educação, enquanto conselheiros do Fundeb, enquanto conselheiros escolares, estamos preocupados? É a lógica da qualidade ou é a lógica da quantidade? O que a escola deseja? Tá? O que eu, enquanto gestor, enquanto gestora, prefiro? Eu prefiro trabalhar em qual dessas duas lógicas? E aí faremos as reflexões que forem mais adequadas. O que é melhor? Eu formar por ano 500 alunos que não sabem uma reflexão ou eu ter 50 alunos que entendem de fato daquela situação, daquele problema que foi proposto e, consequentemente, estão diplomados por um mérito científico? Porque hoje o problema da educação pública no Brasil, ela está aberta para todo mundo? Sim, mas ela consegue dar conta da qualidade? A gente sabe e tem visto aí que não é bem assim. É claro que quando você tem, né, um número menor, a qualidade vai ser maior. Lá atrás a educação era melhor, a gente ouve muito falar isso, né? Antigamente a educação era melhor. É claro que ela era melhor, era só para a elite. Né? A educação pública era para meia dúzia, é claro que ela era uma educação boa. Coloca lá dentro dessa escola pública agora a quantidade de pessoas que você tem, com a diversidade que nós temos aí, né, de origens, com a diversidade que nós temos social, e querer manter a qualidade, é lógico que é complicado. Porém, nós podemos trabalhar políticas públicas para poder fazer com que quantidade e qualidade caminhem juntos, né, que sejam elementos que consigam comungar numa lógica de educação pública e que não seja algo apenas ilusório, apenas na nossa cabeça. Alguns desafios aqui para essas políticas públicas de educação, né? Uma gestão dessas políticas num formato colaborativo, por isso que os conselhos escolares eles são cada dia mais importantes. Uma educação básica onde eu tenho acesso e permanência, porque não adianta as pessoas virem para o curso, mas as pessoas desistirem. Não adianta eu começar a pré-escola com uma turma de 30 crianças, que dessas 30, apenas 10 vão terminar o ensino médio, apenas 5 vão concluir o ensino médio. Então eu dei o acesso, mas não possibilitei a permanência. Democratização do ensino superior. O Sistema Nacional de Educação, numa ideia de que a gente tenha, de fato, investimentos para a educação, a lógica aí dos 10% do PIB para a educação, que pode parecer apenas uma questão financeira, mas não é. As duas coisas caminham junto. Quanto mais dinheiro a gente conseguir investir em educação, mais conseguiremos potencializar essa temática e aí garantir qualidade e etc. E depois, na nossa última tela aqui, a relação disso tudo. A relação da política com a legislação e com o planejamento. Então, política pública educacional, ela requer um planejamento. Esse planejamento requer um alicerce baseado em legislação. Eu não consigo fazer uma política pública se ela não tem um alicerce legislativo. Ela vai partir de onde para onde? Né, de onde ela vem para onde ela vai, de que maneira que ela vai ser planejada. Então, são realidades aí que a gente precisa de relacionar. Tá? Eu vou criar um programa aqui no município para colocar todas as crianças, tá, na aula de natação. Isso é uma política pública? Sim, mas baseado em qual lei? Baseado em qual forma de planejamento? Eu tenho recurso financeiro disponível para isso? Quanto de recursos que eu tenho disponível? Então, você planejar, você executar políticas públicas, depende aí de buscar essa inter-relação dos elementos.
E aí nós já falamos, né, que a política pública educacional ela é uma das políticas sociais, ela está nesse rol das políticas sociais a nível de Brasil. Tá? Aqui são algumas reflexões que nós já as fizemos ao longo das nossas reflexões de hoje. Tá? Então, por hoje, pessoal, o que nós tínhamos para refletir era nesse contexto, né, da gente compreender que nós, enquanto educadores, que nós, enquanto educadoras, podemos, né, e devemos trabalhar numa ideia de promover a qualidade da educação. Né, e promover essa qualidade da educação é muito mais complexo do que apenas garantir acesso. É garantir permanência, é garantir resultados. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que gostaria de comentar das reflexões que a gente fez hoje, dos temas que a gente abordou aí? Estamos abertos à disposição para a gente trocar algumas ideias. A Ale está perguntando aqui se eu fui diplomado doutor em educação. Sim, Ale. Graças a Deus eu recebi ontem o meu diploma do doutorado, né? É sempre uma alegria, uma formação a mais aí que isso contribui com a gente e, de uma certa maneira, a gente tem condição de contribuir com a formação dos outros colegas e, principalmente, dos nossos alunos, né? Depois de 6 anos de batalha, graças a Deus, deu certo. A festa vai ser em outubro. Ué, quem sabe, Alexandre? Se Deus quiser. Pessoal, então... por hoje, né, a nossa ideia aí era da gente refletir sobre essas questões. Na semana que vem nós voltamos aí, ainda continuando nessa lógica da reflexão sobre os conselhos municipais e essa gestão de políticas públicas, quando a gente vai encerrar o nosso segundo módulo e passaremos para vocês aí uma primeira atividade avaliativa aí para a gente ir discutindo e problematizando um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigado aí pelos parabéns de todos vocês. É sempre muito bom ter o reconhecimento aí dos colegas. Pessoal, então, já que ninguém tem nada a questionar, nada mais a trazer para essas reflexões nossas, uma boa noite para todo mundo, um bom descanso. Espero que a gente tenha feito reflexões aí que tenham somado para essa formação de vocês. Tá bom? Bom descanso para todo mundo aí. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Parabéns. E boa noite a todos e todas aí. Obrigado, Fabíola. Até mais. Até mais. Isso aí, boa noite.